a certeza que vamos receber isso, então isso se chama a fé. Então, como a palavra do Senhor nos diz que Cristo voltará para arrebatar a sua igreja. Então isso é fé, nós temos certeza que ele vai voltar. Ter certeza que nós estamos preparados, ele vai nos levar para os céus, para toda a eternidade. A fé é a certeza das coisas que se esperam. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas nós ainda não estamos vendo. Então, nós ainda não vimos o arrebatamento da igreja. Nós ainda não vimos, mas nós temos fé, e nós trazer temos o estudo. certeza de que isso vai acontecer. Que a mãe vai sair depois. É que muitos Aqui. homens de Deus Aqui. Receberam Entra já. a bênção de Deus Texto de através da fé. Aqui nos fala de Abel, nos fala de Caim, aqui nos fala de Noé, aquela história que nós conhecemos, história verdadeira de Noé e da arca de Noé, e nós vemos que pela fé Noé salvou toda a sua família daquele grande dilúvio, que nós vemos filmes, é uma história que todo mundo conhece, mas verdadeira. Deus disse para Noé que a humanidade tinha se corrompido, a humanidade naquela época não estava obedecendo a ele, totalmente tinham desobedecido, e Deus, olhando dos altos céus na época de Noé, encontrou Noé justo. Imagina, toda a humanidade, ele encontrou Noé e a sua família, que era um justo. Então Deus deu a missão para ele, olha, eu vou destruir toda essa terra, porque eu dei toda a oportunidade para as pessoas se converterem dos seus maus caminhos e voltarem para os bons caminhos, mas eles não quiseram. Então, o limite da paciência de Deus chegou, o limite da taça de Deus chegou, e ele ia exterminar da face da terra o homem que criou, porque não estavam obedecendo, não estavam de acordo, e aquilo que o homem planta, colhe, e a Bíblia Sagrada nos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então a bênção de Deus é a vida, mas nós vemos que a maldição que traz o pecado, a desobediência de Deus, desobediência à palavra de Deus é a morte. Mas então nós vemos que ali estava um homem que ouvia a palavra do Senhor, que tinha comunhão com Deus. Ali nós vimos Noé, que tinha fé, tinha certeza daquilo que Deus falava ia se cumprir. Então Deus mandou ele fazer uma arca, fazer um grande barco, tipo um navio, para salvar a família dele e os animais, e mais alguém que quisesse também ser salvo. Mas nós vemos que somente a família dele quis entrar na arca, somente a família dele acreditou que ia